Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Vamos começar aqui mais um conteúdo, um novo conteúdo a partir de agora aqui no canal KM Esporte Arrancada. Vamos começar aí vamos estrear o primeiro podcast KM Esporte Arrancada. Lembrando que você vai poder assistir e ouvir esse podcast em várias plataformas a partir de agora, além de você ter todo o conteúdo aqui na plataforma, no canal do YouTube, KM Esporte Arrancada, você também vai poder ouvir e assistir também esse conteúdo, esse bate-papo com o nosso convidado de hoje no podcast do Google, no Google Podcast. Você vai poder ouvir esse conteúdo em formato MP3 em áudio e também no IGTV do Instagram. Então fica ligado que a partir de agora você vai ter esse conteúdo em vários formatos, tanto para você assistir e ouvir ou só ouvir no formato MP3. Beleza, galera? Bom, esse podcast, o KM Esporte Arrancada, tem o oferecimento da Fueltec, Ceramic Power Embreagem, Sapinho Câmbios Especiais, AFP Pistões, Decore Adesivos, AG Componentes Racing, Garage 19 Racing e Pantio Zica Electric System, beleza? Então não esqueçam de ir lá no Instagram do KM Esporte Arrancada, segue lá os trabalhos do KM Esporte. Ainda não é inscrito no canal do YouTube KM Esporte Arrancada, vai lá, se inscreve, compartilha o conteúdo, que a partir de agora vamos ter bastante conteúdo aí, bastante entrevista para matar a curiosidade da galera, explicar bastante coisa, bater papo de todos os lugares do mundo. A partir de agora o KM Esporte vai poder entrar e bater um papo aí com convidados aqui nos nossos podcasts. Beleza? Vamos dar seguimento. Nesse primeiro podcast, a gente tem um convidado que na verdade é um parceiro KM Esporte, é um amigo pessoal do Rodrigo aqui que vos fala, para a galera que só está ouvindo esse podcast, Pantio Zica Júnior Fernandes, o Pantio Zica. Boa noite, Pantio. Boa noite, mano. Beleza, Pantio? Bom, a galera tem muita curiosidade aí sobre o Pantio Zica, além dos trabalhos que o Pantio faz aí pelo Brasil nos carros de arrancada. Pantio, conta pra galera um pouco como que você começou nesse mundo do automobilismo, nesse mundo de mexer com carro, de instalação. Tira um pouco dessa dúvida da galera aí. Rodrigo, eu comecei isso daí quando eu tinha... na realidade, eu comecei quando eu era pequeno, né? Porque eu ganhava os brinquedos do meu pai e da minha mãe, já desmontava tudo para saber como funcionava. Ganhava carrinho, na época dos Ferrorama, Pegasus, Máximos, aqueles carrinhos da Estrela lá que acho que muita gente aí teve, ainda tem, né? Sim. Eu já não tenho mais, tá tudo destruído. Mas a gente desmontava para saber como é que funcionava, como que a rodinha virava, umas coisas loucas de moleque, né? Então a gente começou assim e eu fui estudando, na realidade sempre fui um porra louca, não sabia nem o que eu ia fazer da vida e bagunçava pra caramba no colégio, fui expulso de 2 escolas, aí na terceira meu pai falou assim, você não vou mais te pagar micro-ônibus, você vai de ônibus, você dá valor pro dinheiro que a tua família te investe em você. E aí eu comecei a tomar jeito, né, porque foi sofrido, hein, cara, eu já era gordinho, né, cara, e andar de busão era foda, né. Era embaçado. Sofria Minhas muito irmãs de micro-ônibus. Você sofria muito bullying, Pantio? Você era gordinho quando você era mais novo? Tipo assim, né, cara? Devolve o capacete que você engoliu, tampa de vulcão. Rolava todas essas tretas aí, mas quando você era mais novo, você era gordinho já? Com 12, 13 anos já era meio pançudo já. E aí, cara, comecei a tomar um pouco de jeito, se eu não melhorasse eu ia me ferrar, né, cada vez mais com meu pai. Meu pai é meio linha dura, português, né, meu, sabe como é que era? E aí eu comecei a tomar jeito, aí eu fiz colegial técnico, né, em eletrônica,
E aí eu parti para a Faculdade de Engenharia Industrial, lá na FEI, em São Bernardo. Fiz engenharia eletrônica, 5 anos. E aí, cara, tipo, terminei e não sabia. Falei, cara, o que eu vou fazer? Aí comecei a mexer com o que eu gostava, carro. Sim. Aí comecei a trabalhar com um, com outro, instalando vidro elétrico. Tinha um monte de gente que falava que no máximo eu ia ser instalador de DVD. Fui muito tirado. Muita gente batendo porta na cara, porque naquela época ninguém queria ensinar, né, cara? É uma dificuldade hoje que a gente vive hoje, né? Sim. Tanto é que eu tenho muitas pessoas que me ligam, aí, seguidores aí, com bastante problema, dúvida. E eu prometi pra mim mesmo que eu não ia ser igual, né? Que eu ia fazer diferente. Que quem precisasse e eu pudesse ajudar e soubesse alguma coisa, eu ia pegar e passar. E a gente tem bastante seguidor aí que confirma isso aí que eu falo, né? Porque nos bastidores, muita gente vê a gente atrás de uma publicação, né? Numa rede Ah, social e não vê o que a gente faz. as publicações é um problema, hein? Eu já fui um cara muito polêmico, já entrei em várias polêmicas, já. A polêmica mais legal aí que, tipo, cara, a polêmica dos milionários aí que Meu recentemente aí Deus. nós passamos aí. E, cara, a gente vai aprendendo, né, cara? A gente vai aprendendo. Muitas pessoas, amigos mesmo, me deram vários conselhos. Você foi um deles, né? E, e é isso, cara. A gente foi aprendendo, foi saindo. Saí de todos os grupos de arrancada. Eu, particularmente, acho o grupo de arrancada assim uma coisa que, sabe, cara, para arrumar confusão é muito fácil, porque cada um tem sua opinião. E, enfim, saí disso, minha vida melhorou, né? E a gente tem bastante seguidores, a gente começou a adquirir um respeito maior, a Tá. ser mais profissional, né? E é isso aí. E vamos E lá. foi indo aí minha vida. E a partir de que momento que apareceu pra você vamos falar, um carro de corrida? Em que momento da sua vida, depois de vários anos passou, você foi instalando isso, instalando aquilo, aprendendo a fazer aquilo. A partir de que momento apareceu um carro de corrida aí na sua vida? Cara, primeiro carro, assim, puta, como é que eu vou falar de corrida? Não sei se é de corrida, né? Mas um carro de Não. rua, né? Sim, sim, é. Eu até brinco com o pessoal lá da minha área, porque eu morava lá perto do Grilo, né? Lá na Zona Sul, perto do Mão da Serra, em São Paulo. Eu zoava, falava que a gente era tudo vileiro, né, cara? Aqueles caras assim que era racha na avenida, farol a farol, lombada a lombada. Hoje, coisa muito errada de se fazer, né? Mas naquela época Sim. lá, a gente também era moleque e fazia loucura, né? Em 2004, eu instalei a primeira Race Pro. Primeira injeção Fueltech. Que eu peguei na minha mão assim, eu falei, nossa, cara, o que é isso? Cara, eu não sabia nem assim como é que era ligar um relé. O cara me dava um relé assim, mas nossa, tinha pavor de relé, não sabia nem o que era. E a gente foi fazendo, cara, foi instalando, fazia tudo de graça pros caras, né? Minha mãe falava assim, mas você, viu, mano? Seus amigos se aproveitam de você, viu, cara? Mas a gente é molecão, né, cara? E a gente tava sempre junto com os parceiros aí, e fomos instalando. E aí a primeira oportunidade que eu tive, assim, de um carro de pista, assim, que era lá do Drag Race Interlagos. O primeiro carro que eu montei foi o carro do Grilo, lá da Grilo Pneus, que ele era da Compressor lá, o famoso Valdemir lá. Sim. É um cara assim que hoje ele tá meio afastado da arrancada, mas acho o cara um puta de um profissional. Até hoje eu acho, né? Não sei por qual motivo ele tá afastado, a gente não tem mais contato, mas eu admirava muito o trabalho dele. Cheguei a fazer a Fusca do Nenê lá que hoje tá na Gil Motors, lá na minha casa, a gente fazia lá na garagem da minha casa, a Fusca vermelha dele. Sim, sim. Mas o carro vermelho do Grilo, a famosa Joelma, foi o carro assim que começou a dar uma alavancada assim na minha história, assim, Eu né? lembro bem desse E carro.
E daí vieram outros carros, foi indo, fazia os carros. Até um dia que eu encontrei o Vagnão, conheci o Vagnão. O Vagnão, o Pezão tinha muito problema de elétrica lá na Steel. E aí perguntou pro o Grilo me indicou o Vagnão, por isso que eu brinco que ele foi o cara que me projetou na arrancada profissional, que ele me apresentou pro Pezão. Cara, hoje todos os carros da Steel, assim, 95% dos carros da Steel é eu que faço, é by punch. E aí foi aparecendo, né, cara? Aí foi aparecendo, aí eu fiz carros do Xande, da Espaço Motor, fiz carro do Bussolão, DTB 667 eu que faço. E aí foi indo pro Sul, carro lá da Dragster Thiago Vasconcelos, pessoal do Teru. Aí começou os carros mais avançados, New Beetle do Portuga, Cobalt do Kaká. Vários, cara, vários carros. Uma dúvida que eu vejo que bastante gente tem sobre os seus trabalhos quando conforme você foi começando a fazer as instalações da injeção, você foi aprendendo. Vamos falar, como que eu vou aprendendo apanhando. Você foi instalando, foi achando os pepinos e foi aprendendo a instalar tipo sozinho. Assim, você foi um autodidata na instalação de injeção? Vamos resumir assim, bem rápido isso daí. Eu digo que às vezes, cara, sem achismo nenhum, muita gente fala e às vezes eu acho assim, eu sou um cara abençoado por Deus, cara, porque eu nunca fiz nenhum curso. Me vanglorizo por isso? Não, claro que não. Mas eu nunca fiz nenhum curso, nem FT Education, nada. Tive já oportunidade de fazer e convite de fazer, só que pela agenda eu não consegui fazer, tá? Mas errei bastante, fiz muita cagada, fiz muita merdinha, tá? E aí, como a gente começou a corrigir isso? Eu comecei a entender, cara, se eu errei, por que eu errei? Como é que é o certo? Então a gente foi pesquisando, foi perguntando para quem sabia alguma coisa, e o Pezão me ensinou muita coisa, tá? Eu digo Pezão que foi o cara que, tipo, me ensinou muita coisa para mim estar onde eu estou hoje. Sim. Tá? Eu peguei muita dica com o Marcondes Rodrigues, lá da Feotec, com propriamente o Heraldo Bueno, tá? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar, até porque esse cara aí, ele naquela época de Feotec, ele foi ídolo de muita gente, tá? Então, eu não tenho vergonha de falar que ele me deu várias dicas também, tá? A gente agradece ele também aí pelo que a gente sabe hoje também. E a partir daí a gente foi trilhando carreira solo, cara. Muita coisa da Feotec, assim, eu converso bastante com o Anderson, ele me dá alguns toques, assim, coisas mais complexas que a gente pega em alguns carros aí. E fui assim, cara, fui aprendendo. Hoje, para te falar a verdade, eu monto um carro hoje no padrão aí que eu montei, carro do Kaká da Audi, esses carros aí do Castanhon, esse tipo de coisa, são carros assim bem complexos em termos de sensores. Na realidade, eu não abro um manual, né? Eu tenho tudo na cabeça, eu sei qual que é a função de cada fio, como é que tem que ser feito, esse tipo de coisa. E a experiência a gente vem... E antes de montar cada modelo de carro, não sei, de repente você vai montar um 4-cilindro, um 8, ou um 16 válvula, ou um 8 válvula. Você monta você faz um esqueleto disso para você poder até ter cada carro que você faz, você tem isso de repente para passar para o preparador? Eu tenho um arquivo aqui de todos os carros que eu fiz na minha carreira, todos, exatamente todos, tá? É um arquivo que eu falo assim, que eu chamo de
Como é que é? Como é que eu vou te falar? É o manual de instalação de cada carro. O que, que é que é cada conector, o que, que é ligado em cada pino, a configuração disso aí. Tanto é que tem caras que às vezes me ligam, pô, meu, comprei um carro que você fez porra, perdi as entradas e saídas, você tem a configuração? E aí eu vou lá nas minhas anotações de cada carro e eu pego e passo, ó, tiro uma foto e mando pro cara, ó, as configurações de entrada e saída dessa daí, é só você configurar e fazer seu mapa. Entendeu? Às vezes um carro bate, pega fogo, escapa uma flauta, pega fogo no chicote, alguma coisa, precisa fazer um chicote dianteiro. Se você não tiver isso, tá morto, cara. Como é que você vai ir lá, pino por pino, multímetro, sabe? Não que não dê pra fazer, mas é otimização de tempo, né? Então é mais ou menos isso aí. Então a gente tem cada carro, como eu falei naquele vídeo da Bel Air que a gente gravou, cada carro é um jeito, cada carro é um carro, nenhum carro é igual. Cada preparador tem uma forma de trabalhar, cada preparador usa um tipo de sensor e a gente tem que fazer de acordo com o projeto do cara. Porque, queira ou não, é ele que vai tocar tudo que você instalou ali, é ele que vai tocar para frente depois que você entregar o serviço, né? Sim, como é que funciona? Eu trabalho com preparadores que me dão 100% de liberdade, como eu trabalho com preparadores que eles são meio... ele tem um sistema de trabalho que você vai lá, faz o seu trabalho, passa a configuração para o cara, ele mesmo configura da partida de um carro. Eu só acompanho o funcionamento de sensores, esse tipo de coisa. Como eu também tenho preparadores, eu vou te dar um exemplo, Pezão, da Steel, André Teru, da Teru Motorsport, Murilo Bussolan, alguns preparadores aí que a gente faz, que o cara fala assim, cara, ó, vai lá, configura, mexe no mapa lá, dá partida e a hora que tiver tudo funcionando, testa tudo, você me chama. Então, cara, tem cada um, a gente tem que ser flexível, tem que respeitar, cada preparador tem uma história, cada preparador tem um jeito, e a gente tem que seguir. A única coisa que eu sou sistemático, que muita gente fala assim, o punch é chato, cara, porque o cara vem me procurar para fazer um carro, às vezes o cara já passou na mão de 3, 4, tá? E aí, quando eu vou ver o projeto do carro do cara, eu vejo que coisas que ele tá usando lá tá errado. Aí, você vai falar assim, cara, isso aqui você precisa comprar novo, isso aqui esquece, isso aqui não funciona. Pô, mas eu gostei de mais, cara, isso aqui não vai funcionar. Você vai montar e não vai funcionar. Porque o nome da gente, o dinheiro é consequência de um bom trabalho que você faz. Sim. Só que o nome da gente tem que estar sempre acima de tudo, cara. Sempre acima de tudo. Porque para você construir o seu nome é difícil. Para você perder é rápido. Rapidinho. Então, eu dou muita prioridade pro meu nome, pro nome que eu construí, tá? Que eu construí. Eu sou um cara sozinho. A única pessoa que me ajuda, às vezes, é minha esposa, tá? Eu não tenho ajudante, até porque esse tipo de trabalho é complicado de você pôr um cara para fazer. Porque se o cara errar, o responsável vai ser sempre você. Sim. E isso demanda uma experiência muito grande. A gente vê hoje, tem bastante instalador. Vários instaladores eu conheço, que são instaladores competentes, entendeu? Mas eu também vejo alguns instaladores que precisam adquirir um pouco mais de experiência, tá? Não estou criticando, não estou falando de X ou Y, estou falando o que eu vejo e o que vem até mim, que os caras me procuram exatamente por esses motivos. Não vou citar nomes de caras que me procuram por esse tipo de problema, mas isso acontece, e acontece muito. Não é só você ir fazer um curso. Você tem que ter o curso, ótimo. Indico fazer o FT Education? Indico, claro. Claro que indico. Claro que indico. Vou indicar sempre. Isso, naquela época lá atrás, não era, quando eu comecei, não tinha o que tinha hoje. Então indico sim, tá? Porém, não é só, sei lá, fazer o curso. A prática, ela corre junto com a teoria. Então, se você tiver a teoria e não tiver a prática, daqui 1, 2 meses você já não sabe nem o que você está fazendo. E uma atualização que você precisa sempre estar fazendo, fazendo cursos e não fazendo curso também. Você sempre tem que buscar conhecimento, porque a arrancada hoje, eu vejo que ela muda
tanto na parte mecânica quanto na parte técnica, eletrônica, ela muda toda semana. Cada semana você Exatamente. vê que tem um preparador que está trabalhando de um jeito diferente, está fazendo a configuração de mapa de um outro jeito. Ele enxergou a pista de corrida de uma outra maneira, ele teve um estalo ali na pista de corrida que ele falou: eu vou fazer meu mapa, eu vou usar o controle desse jeito. Então toda semana a gente Exatamente. vê que eu, pelo menos, percebo que toda corrida eu vejo que tem um ou outro preparador que está trabalhando diferente relacionado ao chão da pista. Uhum, Principalmente uhum. nós aqui no Brasil, que a temperatura da pista influencia muito num carro na pista hoje, né, Pancho? Então, é exatamente, é isso aí. E outra, além de você ser instalador, você tem que estar sempre do lado do cara que você trabalha, e você está sempre acompanhando, você tem que ir na pista, você tem que estar lá do lado da puxada, você tem que ir no box, acompanhar o cara puxar um logger, saber como é que está o funcionamento da montagem eletrônica do carro, se está tudo ok, entendeu? Quem é meu cliente sabe que eu sou um cara assim, entendeu? Então, o cara hoje, ele não tem que ser, eu já falei isso várias vezes em vídeos que a gente fez, então eu falo, o cara hoje, ele não pode ser só instalador, ele tem que ser instalador e ele tem que acompanhar, ele tem que saber, tá? Eu não digo assim, eu acho que tem caras que conseguem ser instalador e ser tanner do carro. Eu, Sim. particularmente, eu nunca faria uma coisa dessa. Eu faço o que eu sei fazer, entendeu? Eu jamais misturaria ser um tanner de um carro e ser instalador de uma parte eletrônica do carro, jamais, jamais. Pancho, jamais faria isso, entendeu? Eu acho que cada macaco no seu galho, eu acho que cada um tem que ter sua função, cada um tem que ter sua importância num projeto, num carro, e é por isso que as coisas, graças a Deus, para mim dá certo por causa disso, porque eu faço o que eu sei fazer, tá? O que eu acho que eu não tenho competência para fazer, eu não me meto. É a mesma coisa que você não sabe nadar, você não vai ficar marcando na beira da piscina, né, cara? Então, eu penso mais ou menos nessa linha de raciocínio. Se eu não sei fazer uma parte de um tanner do carro, não que eu não sei, eu acho que é muita responsabilidade, porque você não sabe como é que o cara montou o motor, você não sabe como é que tá montado, e aí, cara, quando você pega para mexer e a coisa não funciona, aí começa as conversinhas e aí o teu nome vai lá para baixo. Aí depois pra você subir é complicado. Então, eu E, sou muito direto no que eu falo, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, tá? Eu sou uma cara só, então eu falo o que eu penso, entendeu? Hoje com mais responsabilidade, eu acho, do que antigamente. E é isso aí, cara. Os resultados estão aí na pista. Graças a Deus aí a gente tem um feedback positivo, bem positivo. Nada é 100%, né? Mas sempre tem um ou outro que nunca está satisfeito. Mas eu classifico assim hoje, resumindo o meu trabalho, acho que a porcentagem de satisfação de todos os carros aí que eu já fiz aí desde quando eu comecei é mais de 95% aí, então 100% é Deus, né, cara? Nós nunca é 100%. Então, sim, não, mas é isso que eu... e, e a ideia também desse formato de podcast é poder trocar mais essa ideia, a gente estando Uhum, à distância, e ter esse acesso de também todo mundo poder se expressar, falar e trocar ideia. Então é importante também que a galera que está ouvindo, ou a galera que está ouvindo e também está assistindo, deixa nos comentários aí quem vocês querem que eu chame pro podcast, que eu entrevisto no podcast, que vocês querem ouvir, querem saber a história. Deixa perguntas, o que vocês querem saber desse convidado que eu possa trazer. Então deixa no comentário aí. Pancho, como que você hoje está vendo a arrancada em si, assim, como o crescimento da arrancada como esporte? Você acha que ela está crescendo de um jeito saudável como esporte? Ela tá cada vez mais se profissionalizando? Ou você acha que não? Como eu já andei conversando com algumas pessoas fazendo essa pergunta, tem algumas pessoas que acham que a arrancada não está crescendo ao ponto de se solidificar como um esporte
né, no meio do automobilismo. E sim, ela está se espalhando mais pelo país e não está se profissionalizando. Essa não é a minha opinião pessoal sobre isso. Eu tenho a minha opinião pessoal. E eu acho legal perguntar para você isso, como que você vê a arrancada hoje, porque além de você viajar aí quase todo o país montando carro, de norte a sul do país, você viaja montando carro, você tem contato com muito preparador, contato com muito piloto, e conhece várias pistas de arrancada. Como que você enxerga isso hoje? Olha, cara, é meio complicado a gente falar isso, né? Porque envolve uma série de fatores, né, cara? Minha opinião hoje, eu vejo hoje um crescimento maior numa não sei se eu posso falar em arrancada ou um evento não federado, né? Que seria assim, essa parte de listas, né? Essa Sim, parte sim, de sim. listas. Eu vejo hoje um crescimento assim absurdamente maior nessa parte de eventos de listas que a gente tem aí hoje no Brasil, né? Que isso começou lá nos Estados Unidos, né? Com o pessoal lá das corridas proibidas e foi uma ideia que pegou aqui no Brasil. Temos várias listas muito mais organizadas, às vezes, do que propriamente uma pista de arrancada, tá? Exemplo disso que eu te dou foi o exemplo que você teve presente lá, o evento lá da lista Área 43, Sim, da 43. tá? Não tive oportunidade de ir no evento da lista 19, nem da lista 16, nem da 41, nem da 44, nem esse tipo de coisa, nem da 67, lá que também é uma lista grande, nem da 11 mesmo propriamente, que é aqui da onde que eu moro, em São Paulo. Mas fui na 43 porque eu fui convidado pelo Chavinski lá, que você conhece, que é um gol que a gente montou. Então o que eu vejo, cara? É muito organizado, o povo respeita demais, tá? Eu tive no Arena Race, essa etapa, e tipo assim, é um lugar fantástico, maravilhoso. O Júnior é um cara que ama arrancada, faz o máximo, ele tira leite de pedra para manter aquele lugar. Uma pista sensacional, tá? Porém, eu também vejo algumas pessoas que, tipo assim, cara, não, às vezes não respeitam, assim, algumas coisas, assim, que não deveriam acontecer lá, tá? Chega à noite, o pessoal fica lá na pista, lá subindo e descendo com o carro, numa pista que dá, que dá saída para a pista, o pessoal tá saindo para ir para casa dormir, o pessoal acelerando para lá e para cá. Eu acho que tem coisas que o pessoal deveria respeitar mais, na minha opinião, tá? Na minha opinião. Agora, com relação à arrancada lá, é um evento legal, organizado, tá? Porém, os caras têm que fazer manobras por causa do calor, entendeu? E às vezes muita gente não gosta. Não, porque a prioridade aqui, a prioridade ali, mas, os caras também, sabe, tem que dar uma prioridade, porque o calor lá é insano nessa época, né? Então, Sim. para a prova fluir, as coisas têm que, às vezes, nem tudo vai agradar todo mundo, né? Como a gente tem pistas por aí que às vezes não tem a segurança que tem naquela pista, que tem num Race Valley, que tem num Velopark, entendeu? Sem citar nomes, porque acho que isso não é viável. Acho que quem acompanha a arrancada aí sabe do que eu tô falando. Eu acho que Sim. deveria ter um pouco mais de segurança. Eu acho que a federação aí, CBA, deveria entrar com mais rigor nessa parte, porque são pessoas, são seres humanos lá, sabe? Eu acho que tem que ter essa segurança. Não tá bom, não anda, não libera a pista, tá bom, libera, esse tipo de coisa. E é por isso que o pessoal hoje migra para as listas, né, cara? Porque eles veem uma coisa mais segura, é uma coisa mais organizada, o Mas custo. eu entendo o cu-
esse seu lado. E uma coisa também que eu quero trazer logo aqui para a gente discutir também esses são dois assuntos desse aí que você abordou. Um é sobre a segurança, no geral, sobre provas de arrancada, e outro é esse formato lista, mas que é muito discutível também em vários lados, porque temos que se tomar cuidado também. Todo mundo sabe, se ainda não sabe, eu sou o organizador da lista Área 19 aqui no interior de São Paulo, e eu tenho uma grande preocupação relacionada à segurança dos pilotos, mas é um cuidado que a gente tem que começar a tomar em cima disso, porque o acesso, como o Ponte falou, as listas estão crescendo muito por várias regiões do país. Em alguns lugares, os participantes da lista ainda ou não entenderam qual que é a ideia de lista, do formato da lista, estão começando a entender agora. Alguns estão relutando bastante, que não é um formato arrancada. Alguns gostam, alguns ainda não estão gostando. E relacionado à segurança sobre isso, eu vejo que tem os dois lados da balança, né? Você tem também um lado, de repente, federado, que de repente não está se deixando a desejar o lado da segurança, mas ao mesmo tempo também eu tenho que pontuar o lado das listas, que também temos que tomar cuidado relacionado a esse lado da segurança dos pilotos. Que acaba sendo aí também uma outra discussão, o que é competência de quem esse relacionado à segurança. É uma coisa que eu quero discutir muito sobre isso aqui nos podcasts do KM Sport. Essa responsabilidade, assim, porque parece que fica meio estranho, Ponte. Não sei se você concorda ou não. De repente, mas bateu e o cinto não aguentou a pancada, certo? De quem é a culpa? A culpa é do piloto que não estava andando com um cinto ou um banco adequado, ou a culpa é do organizador que deixou um carro com um cinto marromeno e um banco malemar andar, sabe? Essa discussão que a gente vai levantar logo aqui. É um monte de coisa aí, cara, né? Um monte de coisa. E tipo assim, vamos falar tipo um exemplo assim, bem básico. Eu vou falar um exemplo de segurança que envolve um trabalho que eu e muitos instaladores fazem, né? Chave geral, tá? Eu comecei há muito tempo atrás, há 7 anos atrás, colocando chave geral no paralama dianteiro do Gol. Eu comecei. Sim. Tá? Todo mundo começou a pôr chave geral no paralama. Grande maioria. Não, colocou. Cara, foi um jeito que eu fiz de desenvolver um trabalho que eu faço. Tá bom. Isso passou anos. Há 2 anos atrás aí, no Velopark, você ia fazer a vistoria, o pessoal falava assim, você tem que tirar a chave geral do paralama dos carros dos seus clientes, porque na próxima etapa não vai andar. Aí, cara, a gente vai perguntar motivo. Por qual motivo? Porque se o carro bater no muro, vai quebrar a chave geral, não tem como a gente desligar. Ok, ótimo. Concordo. Sabe? Concordei. Porque quando o cara me questiona uma coisa, eu vou questionar o cara o porquê ele tá falando isso. Tá bom. Começamos a mudar. Hoje, se você for na próxima etapa do Velopark, vai ter vários carros que tá com a chave no paralama e ninguém fala absolutamente nada. Então, quer dizer, eu tive que mudar de todos os meus clientes. Isso gera gasto, gera custo, tempo, material que você gasta, você tem que trocar cabeamento, você tem que desenvolver um outro lugar para colocar a chave geral, para não mexer na essência do trabalho, tá? E tem caras lá que usam chave geral no paralama, coisa que foi falada há 2 anos que tinha que tirar, senão na próxima não dava. Então, pelo jeito, tem as pessoas que fazem vistoria na arrancada não levam a segurança a sério, então. Eu presumo isso. Entendeu? Hoje eu não monto mais chave geral no paralama. Independente de eu saber que tem vários carros que andam.
No Race Valley mesmo é um exemplo esse. Todo mundo lá usa, a maioria lá usa chave geral no paralama. E o pessoal da vistoria não fala nada, passa batido. Não, mas mas Velopark é uma coisa, sim. A Race Valley é outra. Tá bom, beleza. Mas, cara, se a essência é a mesma, se o carro bater no muro, quebrar a chave e o cara não conseguir desligar, o piloto desmaiou e não conseguir desligar a chave geral interna, que é uma outra coisa também que muitos carros não têm uma chave geral interna, e quando tem, o piloto tá amarrado no banco, a chave geral é lá no lado do passageiro, no painel. Como é que o cara vai conseguir alcançar? Então, cara, são coisas assim que, tipo assim, eu prometi que eu não ia falar, entrar em polêmica, fazer o meu. Eu tô falando que passam-se os anos e as coisas continuam da mesma forma. Eu acho que eu tenho propriedade para falar isso porque eu faço inúmeros carros, entendeu? Desde o carro mais básico, andando numa categoria mais básica, até o carro que numa categoria grande. Então eu acho que eu tenho propriedade para falar isso. Então, é que eu vejo. Sim, não, mas aí a gente já entra numa discussão que, pô, eu acho que nós estamos chegando em 2020 e a gente vai precisar tocar nesse assunto mais vezes, que também são os regulamentos, né? O jeito que os regulamentos são montados hoje em dia, como que eles são elaborados, porque eu, como mídia da arrancada, eu tento buscar informação, até ler algumas coisas, e principalmente alguns adendos, algumas coisas que se modificam durante o ano, que eu não sei o quanto vamos ter força um dia, a mídia da arrancada, em também cobrar algumas coisas, porque mudou tal coisa de tal categoria e não mudou para outra, mudou uma coisa referente a uma carroceria e não mudou para outra, o peso. Isso é uma coisa mais, é uma coisa mais assim que foge um pouco da minha alçada de falar, né? Mas que engloba um geral, né, de regulamento, porque já aí também vem segurança, vem, né, que é o todo, porque é aquela coisa que se aplica para alguns lugares. Alguns lugares pode andar com furo no para-choque, alguns outros lugares não podem andar com furo no para-choque. Então, exatamente. Então é que nem caras aí que vão assistir a tua matéria aí, que estão assistindo. Ou ouvindo, né? Porque agora o cara pode só colocar o fone no ouvido e só ouvir ele se quiser também. Além de assistir. Padrão, né, tio? Que nem eu falo aí, né? Padrão, né, tio? Tá ligado, né, mano? Não, mais uma vez, o KM Sport tentando mudar, colocar mais diversidade nos conteúdos, nesse tipo de bate-papo. O cara pode colocar o celular no ouvido, o fone no ouvido e ficar só ouvindo e tá fazendo outra coisa, no carro. É isso. Exatamente. Então, cara, é isso aí que eu te falo. É a mesma coisa que muitos clientes quando eu vou fazer trabalho, o cara me chama, ô Punch, eu preciso fazer elétrica do meu carro. Por quê? Porque não tá funcionando isso. A chave geral, o cara manda eu desligar a chave geral. Eu desligo a chave geral, o carro não desliga. Então, cara, como é que o cara anda numa arrancada profissional e o vistoriador vai lá e ele fala assim, e o cara não vê isso? Pô, se o cara bater o carro e desligar a chave geral interna, cara, o carro não desliga, cara. Tá ligado? Então, tipo assim, eu já posso falar bem do Velopark, porque no Velopark, quando você vai fazer o teste lá de chave geral, o cara lá, ele fala assim, ó, desliga a chave geral interna, o carro tem que desligar, apagar, tem que desligar tudo. Aí liga o carro de novo, desliga a externa, o carro tem que apagar. Se não apagar, amigão, não anda. Entendeu? Não anda. Coisas que eu já não vejo em outras pistas, que eu não vou citar nomes, mas eu vou em várias pistas. Você me acompanha aí, o pessoal me acompanha. Então, que eu já vejo que é errado. Então, o pessoal, cara, os historiadores, eles prezam muito, segurança. Mas, cara, os caras, às vezes, eles não vão a fundo nisso daí de segurança. Entendeu? Então, essas coisas tem que mudar, cara. O pessoal tem que dar mais importância. Porque quando se perde uma vida dentro de uma pista de arrancada, entendeu? Um joga a culpa pro outro. Ninguém é o responsável. É o piloto que teve um mal súbito. Depois que o piloto morreu, amigão, não tem como saber. Não tem como saber se o cara desmaiou, passou mal, tava muito quente, o cara desmaiou, a pressão caiu. Depois que o cara faleceu, acabou.
Aí é fácil. A culpa ali, a culpa é do carro, a culpa é do cara que montou, a culpa é do... Então, cara, vamos evitar mortes na pista, vamos Não, evitar, mas vamos e tem evitar. outra também que eu vejo, que eu acho que na arrancada eu ainda penso que falta alguns padrões, assim, É, relacionado à vistoria, relacionado à organização da corrida, relacionado a cronometragens. Eu acho que falta alguns padrões, porque você vai numa pista é do jeito, você vai numa outra é de outro jeito, você vai numa outra do outro lado é de outro jeito. Então eu também exatamente. vejo que falta ainda alguns padrões. E a gente precisa começar a discutir isso abertamente. Na mídia a gente precisa começar a discutir isso e não só em churrasco e não só de repente, em alguns grupos de WhatsApp que começam uma pequena conversa e depois de 30 minutos ela acabou, sabe? Eu sei que, de repente, alguns já vão começar até a meter o pau aqui no, no podcast do Não, Estreia, você eu já entendeu? tenho certeza que vai ter vários que vai Mas falar. a ideia é Esse cara é que eletricista, ele tem não que tem que doer, falar isso, entendeu? cara. Mas é isso, É cara. outra Eu não coisa ligo, eu não que... ligo. Eu Não, não não, ligo mas... pra isso, sabe por quê? Porque, tipo assim, cara, eu faço o certo, eu faço como tem que ser feito. Se o cara quiser fazer o trabalho comigo, ele tem que fazer a coisa corretamente, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa, cara, eu não quero ser responsabilizado por nenhum tipo de erro, entendeu? Olha, a minha parte foi isso, a minha parte foi feita da maneira que tem que ser feita, entendeu? Então, o pessoal hoje, tem muita gente que fala assim, o cara não quer gastar em segurança, o cara não quer fazer uma parte elétrica, uma montagem eletrônica como tem que ser, acha caro, mas aí o preparador pede para comprar um turbo de 15, 20 pau, o cara vai lá e compra, né? Não, Aí essa você cobra... é a mesma coisa com a segurança do carro. Você vai falar pro Mas cara... é isso, é isso. Acontece isso muitas das vezes. É turbina de 15 conto, só que Uhum. é um banco de R$ 500, Então, sabe? exatamente. E aquela história. É o banco fixo no assoalho do carro, entendeu? Então, Banco fixo no assoalho do carro, uma coisa que não pode, não é permitido, lá no Velopark isso não é permitido, entendeu? O banco tem que ser fixo no Santo Antônio do carro, não no assoalho, não no trilho, trilho original. Tem muito banco aí que é fixado em trilho original, cara. Eu já fiz carro assim, sim. Não, entendeu? mas E os carros hoje, a eletrônica dos carros hoje, a evolução dos motores, da performance hoje, meu, alcança-se velocidades estratosféricas aí em carros, cara, que às vezes não tem a mínima condição de segurança. Entendeu? O cara não tem um freio bom, o cara não tem um paraquedas bom, o cara não tem uma chave geral se acontecer alguma coisa. E isso, muitos vão criticar, mano, manda esse cara parar de falar besteira. Pode falar à vontade, cara. Eu sou verdadeiro, eu falo as coisas que eu penso, entendeu? E muita gente critica, às vezes, as coisas que eu falo, e no final, muitos que criticam vêm me procurar, entendeu? E não são um, dois, não, são vários. Tá? Que não, se eu mas fosse. Eu não vou. é aquela história. A gente hoje tá diretamente envolvida com o esporte arrancada. Então. E queira ou não, a gente estando envolvido com isso, você tá vendo algumas coisas na pista, você tá. Mas volto a tocar no assunto, assim. Que eu vou gravar um podcast com um convidado pra gente falar sobre isso muito, assim, que é as responsabilidades. Tipo, tudo bem, tem que haver a vistoria, mas para não acontecer aquela história que acontece em algumas categorias de circuito, eu não sei o quanto aqui no Brasil isso acontece, mas que eu acompanho alguns modelos de circuito, Uhum. chegou um ponto que eles precisaram, vamos dizer, homologar equipamentos de segurança. Essa categoria só vai poder andar se estiver usando o cinto tal, com essa especificação, esse código, e com validade de 1 ano. Chegou no final da temporada, aí você tem que jogar esse cinto fora, que esse código não vai valer mais pro ano que vem, sabe assim? Por quê? Porque Então. para exigir que use o cinto que, se precisar da pancada, ele vai aguentar. Que se use o banco X,
sabe? Isso é... Então, Ó, cara, eu vou falar uma coisa pra você aqui, até pra gente não prolongar, que é até uma coisa engraçada, mas cara, a gente vê tanta coisa na arrancada, que eu até tava comentando com você, acho que você já até sabe o que eu vou falar, mas eu até tava comentando com você na nossa volta de Uberlândia, eu falei assim, cara, eu queria ganhar na Mega Sena e tá lá no aeroporto, de mala pronta, e eu falar tudo que eu penso que tá errado, eu lembro entendeu? dessa conversa. E jogar e falar tudo, e falar tudo, e falar tudo, e falar, pessoal, até Tchau. mais, valeu, tchau. Porque aí, filho, eu não tô aqui, mas infelizmente, Não cara, dá, a não gente dá, tem que manter a boquinha fechadinha às vezes, ficar quietinho, ver as coisas e passar batido, sabe? O que eu te falei aqui, eu acho que não é novidade pra ninguém, porque todo mundo vê que isso acontece. Então, eu acho que não tem nenhum segredo, mas tem muita coisa errada, muita, Isso. não são poucas, tá? Não vem ao caso falar que isso não é da minha alçada, eu falo do que é relacionado ao meu trabalho. Não, mas O resto, também eu acho que os pilotos têm que se unir, têm que brigar. Se eles acham que tá errado, que a segurança não tá boa, que a organização não tá boa, que a pista não tá boa, acho que são os pilotos que têm que se unir e batalhar e brigar por uma condição melhor, né? Eu brigo pelo segmento que eu sei fazer, que é o que eu faço, né? E eu deixo isso daí para depois, numa próxima podcast aí que você fazer aí, ó. Agora tem que... né, mano? Não, é beleza. Tá ligado? É isso. Então, cara. Vamos... E vamos aí, vamos seguindo. Bom, galera, vamos finalizando esse primeiro podcast aqui, inaugurando esse novo formato KM Sport Arrancada para trocando uma ideia. Você viu que eu e o Punch conversamos bastante aqui, mais de 40 minutos de gravação para você poder ouvir ou assistir e ouvir também aí nas plataformas KM Sport Arrancada. Quero agradecer, Pancho, por participar essa inauguração aqui do podcast KM Sport Arrancada. Então, manda um abraço para quem você quer mandar aí. Agradece todo mundo e tamo junto. Cara, agradecer aí a você aí por essa inovação aí, né, cara, em mostrar aí pra galera aí um pouco do esporte arrancada, né, cara. E agradecer a todas as pessoas aí que acompanham aí a gente, que acompanham o canal aí KM, a gente tá sempre aí na parceria. E continuem acompanhando aí, porque tá ligado que aqui é padrão, né, tio? Demorou. Beleza, galera? Então compartilha aí esse vídeo, se estiver assistindo áudio e vídeo, compartilha só esse áudio, caso esteja assistindo no Instagram, no IGTV ou no Google Podcast. Quero agradecer a todo mundo mais uma vez e mandem aí as sugestões para quem você quer que eu bata um papo, que eu troque uma ideia aqui no podcast KM Sport Arrancada, beleza? Mais uma vez, muito obrigado. Lembrando que o intuito desse podcast, dessas trocas de ideias aí com a galera convidada, é pra gente conversar mais e também para vocês aí que está do outro lado ouvindo esse bate-papo, conhecer mais as pessoas que vocês de repente vê na pista de corrida, a galera que até são preparadores aí, mas não tem muito contato entre um e outro. E por aí vai, vocês passam a conhecer um pouco mais qual que é a ideia dessa galera, beleza? Muito obrigado a todos. Se liga que logo tem mais aí um podcast ou mais um vídeo KM Sport Arrancada do lugar do país. Muito obrigado, Pancho. Até a próxima, galera. Valeu.